Questão 913. Determine a área da região sombreada. Item A. ABCD é um quadrado de lado A. Bom, o lance principal aqui dessa área sombreada é a gente conseguir achar um raio para esse círculo aqui, né? E aí, se eu pensar nesse quadrado aqui por completo, vou pegar a diagonal dele aqui. Tá, até tudo bem. Pegaria aqui um pedaço do círculo aqui, do círculo também, só que aqui ficaria um pedacinho aqui que a gente não consegue calcular, então talvez não fosse a melhor opção, tá? O que a gente tem que achar algum segmento cujo diâmetro aqui faça parte e o que sobrou ali dele a gente consiga calcular. Então, uma forma de fazer isso é pensar o seguinte: temos um centro aqui, correto? Centro desse círculo. Temos outro centro aqui do círculo também. Vamos só pensar um pouquinho aqui na questão dos tamanhos. Deixa eu fazer aqui em pretinho. Aqui. Este carinha aqui paralelo a esse, o que significa que este tamanho todo é A. Então, o que a gente tem? Aqui é um raio desse círculo de cima. Aqui o raio, né? Aqui o raio, aqui o raio. Ou seja, este segmento aqui ele pode ser dividido em 4 partes iguais, que serão A sobre 4. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais fino. A sobre 4. Então, o raio desse círculo é A sobre 4. Beleza. O mesmo eu posso fazer horizontalmente. Então, vou lá, pego uma retinha aqui passando pelos centros para virar os diâmetros, né? E aí, mesma situação. Aqui é A sobre 4, aqui é A sobre 4. Mas ainda não envolvi ali, né? O que vai acontecer? O que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou ligar esses dois centros aqui. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá. Daqui até aqui é A sobre 4. Daqui até aqui também é A sobre 4. E esse pedacinho aqui no meio é o diâmetro desse círculo aqui que está sombreado, né? Então, o que eu vou fazer? Pitágoras, né? Pitágoras é o nosso quebra-galho aí na geometria. Vamos lá. Este ladinho aqui, ó, ele tem dois pedaços de A sobre 4, ou seja, é A sobre 2. Né? Deixa eu botar aqui até em outra cor para ficar um pouco mais evidente. Então, é A sobre 2. Da mesma forma, aqui embaixo pega dois raios, então também é A sobre 2. Aplicando Pitágoras, vou chamar aqui isso aqui tudo de x, tá? Para a gente não fazer continhas demais. A gente vai ter, então, primeiro, aplicando Pitágoras. X ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Teremos, então, x ao quadrado igual a ao quadrado sobre 4, mais a ao quadrado sobre 4, que é 2a ao quadrado sobre 4, e simplificando, não vou nem simplificar, por causa da raiz, tá? A gente tem, então, que x ao quadrado é igual a 2a ao quadrado sobre 4. Aplicando a raiz dos dois lados, vai ficar x igual a raiz de 2 sobre 2. Se simplificar, a raiz vai ficar aqui embaixo e tu vai ter que, né, sumir com aquela raiz ali de baixo e vai chegar nessa mesma solução, mas indiferente, tá? Então, a gente chegou que o x, que é a nossa hipotenusa por completo, é a raiz de 2 sobre 2. Então, vou botar aqui a raiz de 2 sobre 2. Segundo, vamos lá. O que acontece? O x, que é o segmento aqui, a hipotenusa por completo, é formado por A sobre 4 mais o D mais o A sobre 4, né? Então, A sobre 4 mais A sobre 4 é A sobre 2, né? Ok, vou deixar ali. X, dois pedacinhos, né? Vai ser A sobre 2, mais o diâmetro. Quanto que a gente chegou que é o x? É A raiz de 2 sobre 2. Eu quero achar o diâmetro, então vou deixar ele sozinho. Vai ficar A raiz de 2 sobre 2 menos A sobre 2. Botando A sobre 2 em evidência, vai ficar raiz de 2 menos 1. Então, a gente achou o diâmetro. O que acontece para finalizar? A nossa área sombreada é um círculo, né? Então, é só calcular a área do círculo. Vai ficar a área sombreada, vai ser π vezes o raio ao quadrado, só que aqui o que a gente achou é o diâmetro. Então, a gente tem que partir isso
em 4, né? Ao invés de 2, porque a gente quer a metade disso. Então, raiz de 2 menos 1 sobre, ao invés de botar o 2, eu quero a metade, então é sobre 4. Isto aqui ao quadrado. Só, deixa eu botar aqui, que o diâmetro a gente chegou em A raiz de 2, que multiplica a raiz A sobre 2, que multiplica a raiz de 2 menos 1. Aí, com isso, vou resolver a área aqui, né, do círculo. Vai ficar π vezes A ao quadrado sobre 16, que vai multiplicar agora esse cara aqui ao quadrado. Primeiro ao quadrado é 2, menos 2 vezes o produto dos dois, então 2 raiz de 2, mais o segundo ao quadrado, que dá 1. Ou seja, a área superficial vai ser π vezes A ao quadrado sobre 16, que multiplica 2 mais 1, 3, menos 2 raiz de 2, tá? Com isso, a gente finaliza o item A. Item B, então, deixa eu dar um zoom novamente aqui. A gente quer esse espacinho aqui entre os 4 círculos, né? Vamos lá. Vou ligar esses centros mais uma vez. E aí, teremos novamente um quadrado, né? De lado 20. Nota que é 20, porque aqui a gente tem um raio que é 10, mais outro raio que também é 10. Então, o lado desse quadrado é 20. Vamos lá. A área do quadrado vai ser 20 ao quadrado, que dá 400. Tá, mas por que eu estou calculando isso? Bom, a área sombreada está dentro desse quadrado, não tá? Só que a gente não quer a área por completa. Agora, a gente tem que tirar o que a gente não quer. O que a gente não quer? Vou pintar aqui em verdinho. Esta areazinha aqui é 1/4 deste círculo. Esta areazinha aqui também é 1/4 deste círculo. A gente formou um quadrado, aqui é 90 graus, né? Aqui temos outro 1/4 e aqui temos outro 1/4 também. O que significa que a área verde, na verdade, ela é a área de um círculo por completo, né? Então, π vezes raio ao quadrado. Qual que é o raio? É 10. Então, vai ficar π vezes 10 ao quadrado, dando 100 π. Agora, para finalizar, a nossa área sombreada, né? Ela é a área do quadrado, que é o 400, vou botar aqui, a área do quadrado, menos a área verde, né? A gente tirou aqui o que a gente não queria, então, a área sombreada, ela é a área do quadrado, que é 400, menos a área verde, que é 100 π. A gente pode botar o 100 em evidência, ficando com 4 menos π, tá? Com isso, então, a gente finaliza o item B. Vamos lá, item C. Primeira coisa que eu preciso observar aqui no item C é que esse triângulo, ele é equilátero, né? O lado aqui é 10, lado 10, lado 10. Então, se ele é um triângulo equilátero, quanto que mede esse ângulozinho aqui? Mede 60, né? Aqui também mede 60 e aqui também mede 60. Ok, vamos lá. A área que a gente quer calcular, a área sombreada, deixa eu botar aqui embaixo, a área sombreada, ela está dentro da área desse triângulo, correto? Então, vou botar aqui, a área do triângulo. Mas a gente quer a área do triângulo por completo? Não, né? Então, eu vou tirar o que a gente não quer. O que a gente não quer? A gente não quer a área desses 3 setores. Então, 3 vezes a área do setor, vou chamar aqui de setor A60, tá? Que é a área do setor de 60 graus. Então, aqui, A60. Ok, então, a gente consegue calcular a área do triângulo, certo? Consegue calcular a área do setor de 60, certo? Então, a gente consegue calcular a área sombreada. Vamos lá. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Sei a altura? Não, mas posso calcular via Pitágoras. O que a gente tem? É um triângulo equilátero, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. A altura, ela bate no ponto médio. Então, aqui vai ser 5, aqui vai ser 5. A altura que eu quero descobrir, aplico o Pitágoras, vou ter a altura. Então, a gente tem que 10 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado.
h ao quadrado vai ser 100 menos 25, que dá 75. Então, h vai ser a raiz de 75. Fatório 75 por 5, isso vai dar 15, por 5 vai dar 3, 3 e 1. Ou seja, o h é 5 raiz de 3. Bom, então para calcular a área, base, quanto que é a base mesmo? 5 mais 5, que é 10. A altura, 5 raiz de 3, dividido por 2. Poderia usar também, olha só para constar, a gente tem um triângulozinho assim, né? 10, 10, 10, 60. Poderia usar a fórmula trigonométrica, né? Ficaria assim, área igual. Vou olhar esse ângulozinho aqui, né? Ele é formado pelos lados 10 e 10. Então, 10 vezes 10, vezes o seno do ângulo aqui entre eles. Seno de 60, isso sobre 2, tá? Também daria para calcular dessa forma. Mas aqui, seguindo, então, vai ficar 50 raiz de 3 sobre 2, tá? Deixa eu só verificar, a gente chegou na raiz é 5 raiz de 3 só mesmo? Não tinha o sobre 2? Não tinha sobre 2, né? Isso. Então, fechou. Vou botar aqui no cantinho que a gente chegou aqui o h, 5 raiz de 3. Vai que a gente precisa dele de novo. Seguindo aqui, a gente tem 50 raiz de 3 sobre 2. A área do triângulo, então, é 25 raiz de 3. Uma parte calculada. Então, a área sombreada é 25 raiz de 3, que é a área do triângulo, menos 3 vezes a área do setor de 60. Observação: 60 mais 60 mais 60, 180. Metade de um círculo. Então, a gente poderia ter feito a área do círculo dividido por 2 também, tá? Mas aí fica a teu critério, diferente, vai dar praticamente o mesmo trabalho. A área do setor é π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo de referência, dividido não por 180, e sim por 360, que é, né, uma volta completa. Aí vai ficar π vezes o raio aqui é 5, vezes o ângulo que a gente está levando em consideração, que é o 60, dividido por 360. Simplifica esse 60 e esse 360 para não fazer conta à toa. Dá 6, né? 360 dividido por 60 dá 6. E aí a gente fica com 25π sobre 6. Então, aqui eu vou substituir a área que a gente acabou de calcular, 25π sobre 6. A área do setor, então, é 25 raiz de 3 menos. Esses dois aqui eu vou simplificar, ficando com 2 aqui embaixo, né? Menos 25π sobre 2. Vou colocar o 25 em evidência, né? Ou se quiser botar 25 sobre 2 em evidência, vai ficar multiplicando raiz 2 raiz de 3 menos π. O 2 aqui, para quando ele dividir por 2, voltar a ser 1 vezes 25, tá? Então, com isso, a gente finalizou o item C. Letra D, então, vamos lá. A gente quer só esse trechinho aqui de fora, né? Repara que se a gente quisesse tudo aqui, seria a área desse setorzinho, né? Então, a área sombreada, ela vai ser a área do setor de 60 graus, né? Menos a área desse triângulo. Então, aqui, a área do triângulo. Bom, vamos lá, né? Primeiro, área do setor. Π vezes o raio desse setor é 12, então 12 ao quadrado, vezes o ângulo de referência, que é o 60, dividido por 360. Novamente, simplifica o 60 com 360, sobra 6 aqui embaixo. Aí a gente vai ter 12 vezes 12, 144π sobre 6. Dá para simplificar por 2, né? Ficando com 72. Dá para simplificar pelo próprio 6, né? Aqui vai estar por 2, dá 72 sobre 3. E aí, dividindo por 3 aqui, né? Dá 24. Então, 24π. A área do setor, 24π. Então, a área sombreada vai ser 24π menos.
Área do triângulo. Então, a área do triângulo agora eu vou fazer diferente. Na outra a gente fez Pitágoras, né? Que também daria para fazer. Ponto médio. Aqui embaixo é 6, aqui é 12. Fechou. Vou fazer pela fórmula trigonométrica, tá? Pra gente dar uma diferenciada. Então, vai ficar, olhando esse ângulo de referência, os lados que compõem ele. Então, 12 e 12. Vezes o seno do ângulo de referência, que é o 60, dividido por 2. Aqui já vou aproveitar para simplificar, vai ficar 6. 6 vezes 12, 72, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser 72 por 2, que é 36, raiz de 3. Então, aqui, menos 36, raiz de 3. Dá para botar 12 em evidência, porque o 24 e o 36 estão na tabuada do 12. E aí vai ficar 2π menos 3 raiz de 3. Essa é a nossa área sombreada. Para finalizar, o item E, praticamente mesma situação, né? Só que temos um detalhezinho. Aqui, ó, não é a área do setor, né? Porque o que acontece? Essa distância aqui, ó, não é o mesmo raio que daqui até aqui, né? Do A até o C não é o mesmo, vamos lá, daqui até aqui. Então, não é um setorzinho ali. O que a gente vai fazer aqui? Apaga. Primeiro passo. Pensa comigo. Esse setorzinho verde é igual a este setorzinho verde, que é igual a este setorzinho verde, correto? Eles três juntos, como é que eu poderia calcular eles, né? Faria da seguinte forma. A área do círculo, e eu vou tirar o quê? A área do triângulo, porque se eu pegar essa parte, pegar essa e pegar essa, a única coisa que eu não quero é a área do triângulo, correto? Então, menos a área do triângulo. Só que quando a gente diminui isso, quando a gente tira essa área do triângulo, sobra 3 pedaços. Eu quero os 3? Não, eu quero um só, então eu vou dividir por 3. Portanto, a nossa área sombreada, ela é a área do círculo menos a área do triângulo dividido por 3, tá? Então, vamos lá, né? Calculando parte a parte. A área do círculo está dizendo que o raio desse círculo é 8, então π vezes 8 ao quadrado, né? πr ao quadrado é a área do círculo, vai ficar 64π. Ok, então a área sombreada é igual a 64π menos alguma coisa dividido por 3. Agora vamos lá, a área do triângulo, né? A área do triângulo vai ser, vamos lá, detalhe, preciso lembrar de algumas coisinhas aí, né, pelo fato de que ele é equilátero. Se tu lembra das fórmulas, né, sempre falo isso, das relações de figuras regulares, inscrita, circunscrita, ótimo, usa isso, já adianta. Se tu não gravas, né, a gente tem que achar outras estratégias para chegar nessas relações aí e conseguir resolver a conta. O que eu vou fazer aqui? Preciso lembrar que aqui é um raio, né, que é 8. Este trechinho aqui, esta alturinha, ela tem metade do raio, porque o raio acaba dividindo essa altura numa razão de 1 para 3. Então, este trechinho aqui embaixo, ele mede 4. Aí, olhando o nosso triângulozinho ali, aquela metadezinha, ele fica assim, ó. Aqui 90 graus, 8 com 4 dá 12. E aí, este lado do triângulo eu não sei quanto vale, né? Eu vou chamar ele de 2L para facilitar. Por quê? Porque aqui embaixo, esta alturinha, ela parte o lado desse triângulo equilátero em duas partes iguais. Então, significa que esse trechinho aqui é metade do lado. Então, se eu chamei o lado de 2L, aqui vai ser metade, que é só L. Aí, tu evita a fração, tá? Aplicando Pitágoras, a gente consegue achar os valores que a gente precisa para fazer base vezes altura dividido por 2. No caso aqui, o que está faltando é a base, né? O valor de 2L. Então, aplicando Pitágoras aqui, vai ficar 2L ao quadrado igual L ao quadrado mais 12 ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado igual a 144. 3L ao quadrado igual a 144. Aplica a raiz dos dois lados, vai ficar a raiz de 3 vezes L igual a 12. Aí, o L, então,
vai ser 12 sobre raiz de 3. Racionalizando aqui, multiplicando por raiz embaixo e em cima, vai ficar L igual a 12 raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Simplificando, 4 raiz de 3. Se tu passar o 3 aqui dividindo primeiro, vai chegar numa raiz que a fatoração vai dar isso aqui também, tá? Então, tudo ok. Deixa eu só verificar aqui. A simplificação dá 24, 48. Esse aí, 48 simplificado. Isso, fechou. Ok, achamos que o valor do Lzinho aqui é 4 raiz de 3, que é metade do lado. O que significa que aqui também é 4 raiz de 3. Então, o lado por completo do nosso triângulo é 8 raiz de 3. Seguindo, vamos lá. Base, 8 raiz de 3, né? Esse 3 por completo. Altura, 12, dividido por 2. Vou cortar aqui, vai ficar 6. 6 vezes 8, 48, raiz de 3. Então, aqui, 48 raiz de 3. A nossa área sombreada, então, se a gente quiser botar em evidência aqui, né? A gente botar 16. 16, aqui fica 4π menos 3 raiz de 3. E aí aqui o 3 embaixo, tá? Fechou? Então, com isso a gente encerrou a questão 913. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.